Olá, galerinha, boa noite. Então, vamos para a nossa videoaula de hoje. O quadro está aqui, mas eu não vou precisar usar o quadro hoje, ok? Primeiro ano do ensino médio, unidade 2. A unidade 2 é muito tranquila. Ela, na verdade, é muito mais um bate-papo, tá? Do que necessariamente uma unidade. É uma unidade, mas mais um bate-papo. Nós vamos falar sobre estratégias de leitura, contextualization, skimming e scanning, tá? O objetivo da nossa aula de hoje é deixar isso claro para você, o conceito de cada um e como a gente trabalha esses conceitos dentro de uma leitura, ok? Então, estou na página 621 da nossa apostila, tá? E aí fala, o que é a compreensão textual, gente? O que vocês entendem por compreender um texto? A gente entende que um texto está passando uma mensagem, ele tem um título, muitas às vezes um subtítulo, ele tem uma fonte, ele veio de algum lugar, ele veio de uma revista, ele veio de um jornal, The New York Times, por exemplo, ele veio de algum lugar, ele tem uma fonte, ele tem um gênero jornalístico, que tipo de texto é esse? Então, assim, o interpretar o texto não é só ler o texto, tá? É a gente saber do que ele está tratando, a mensagem que ele está passando, qual a intenção do autor. Isso tudo está na interpretação, não é só ler. Ler, né? Qualquer pessoa lê. A gente precisa ter aquela leitura que é mais além, tá? Aquela leitura que faz com que nós vejamos a mensagem que está aí naquele texto, tá? Então, pra gente ler um texto em inglês, já que o idioma não facilita, não é que não facilite, mas assim, é uma barreira, né? Porque os textos não estão em português, mas estamos trabalhando com textos em inglês. A gente precisa entender o que são falsos cognatos. O que são falsos cognatos? São palavras que são muito similares ao português, mas que têm significado completamente diferente. Vou dar um exemplo para vocês. Actually. Actually não é atualmente. Escreve até muito parecido, mas actually quer dizer na verdade. Entendeu? Isso é um falso cognato. Você pensa que é uma coisa, na verdade é outra, tá? Então, uma vez que a gente identifique os falsos cognatos no texto, a gente não tem como fazer uma interpretação errônea, tá? E tem os cognatos verdadeiros, tá? O que seria o cognato verdadeiro? É aquela palavra que parece com português e tem o mesmo significado. Por exemplo, complete, horizon, que é horizonte, ocean, que é oceano. Essas palavras parecem muito com essas palavras na língua portuguesa e, por coincidência, têm o mesmo significado. Então, assim, é importante nós sabermos quais são os falsos cognatos, identificá-los, e quais são os cognatos verdadeiros, tá? Gênero textual. Então, é importante saber o gênero textual? Com certeza. Então, você está lendo uma receita de bolo, uma bula de remédio, um panfleto de viagem, ou um artigo jornalístico, um artigo acadêmico. O que você está lendo? Qual o gênero desse texto? Você precisa identificar isso. Uma vez que você tem identificado o gênero textual, você consegue absorver a mensagem que ele está passando para você. Se você está lendo, por exemplo, uma receita, quando você já lê o título, recipe, você já sabe que ele vai ter o quê? Ingredientes, vocabulários relacionados a receitas. Então, assim, identificar o gênero é importante porque isso vai trazer para você que tipo de linguagem esse texto está usando. Vai fazer o uso de figuras de linguagem, de, sei lá, sarcasmo, ironia, catacrese, enfim. O que será usado aí nesse texto? Então, o gênero textual é muito importante, ok? Enfim. Na página 622, ele dá a definição pra gente do que é skimming e scanning. Vamos lá, gente. O que é o skimming? Tem um exercício aqui na página 622 que ele é enorme. Tá aqui, exercises. É um texto enorme, tá? E o que o skimming nos dá? Que ferramenta é essa? Skimming é uma ferramenta que nos favorece, né, a entender sobre o que o texto está falando. O skimming é aquela leitura superficial, é aquela leitura que você varre o texto com os olhos, sem se adentrar em detalhes, tá? Esse skimming é uma leitura geral, tá? Você não tem a necessidade de traduzir palavra por palavra, você não tem a necessidade de ficar muito preocupado com isso, porque você precisa entender a ideia geral. Ah, não, esse texto aqui está falando sobre
aí a pandemia, né? Pelas palavras que eu tô vendo, as palavras-chave, porque, galera, a identificação de palavras-chave também é uma técnica de leitura. Então, pelas palavras-chave, eu consigo identificar sobre o que esse texto está falando. Pelo título, pelo subtítulo. Então, isso é uma leitura de skimming, ok? E o que seria scanning? Vamos lá, galera. Uma vez que a gente fez essa leitura de skimming, que a gente leu o título, subtítulo, a fonte, a gente vai para o scanning. O que é o scanning? Depois do texto, vai ter a pergunta, óbvio. Essa pergunta te dá 5 opções. Você vai ler essa pergunta, você vai ler essas 5 opções, você vai ver o que esse autor está pedindo de você, e aí você vai no texto buscar essa informação específica. Pensa comigo, você tem um texto enorme, mas a questão é só sobre o segundo parágrafo. Você não precisa perder tempo lendo o texto detalhadamente, não. Você já vai direto para o segundo parágrafo. E aqui é onde entra a dica da professora. Uma vez que você esteja resolvendo uma questão cujo texto seja enorme, começa pelo título, subtítulo, tá? Faz o skimming ou não, mas vá direto para a questão. O que esse autor quer? O que ele está perguntando? Uma vez que você tem essa informação do que ele quer, você já vai para o texto diretamente naquele parágrafo e você não perde tempo tendo que ler o texto inteiro. Então, assim, o scanning é importante. Uma vez que você, sabendo o que o autor quer, você já parte para o texto para procurar uma informação específica. E isso poupa tempo, ok? Então é isso, basicamente. Aqui a gente tem como Solved Problems, é um texto muito curtinho, que está na página 622, que eu achei muito interessante. Quando a gente começa a ler o parágrafo que diz September 11th, 2001, a gente nem precisa terminar de ler o resto. Eu só li a primeira linha. E aí, vamos direto para o que o autor pede lá embaixo. What is the text about? Gente, 11 de setembro de 2001 foi o quê? O ataque às Torres Gêmeas. A gente não precisa nem ler muita coisa. A gente faz um skimming rápido que a gente sabe sobre o que o texto está falando, tá? How many people died in the attack? Gente, se eu tô perguntando quantas pessoas morreram, já não é uma informação que o skimming vai me dar. É uma informação de scanning, é específica, é um número, tá? Então eu vou no texto procurando o quê? Uma informação específica, ok? Então tem duas questõezinhas aí. A primeira, que é que a gente responde através da técnica de skimming, e a segunda, que a gente responde através da técnica de scanning, ok? A gente tem mais algumas perguntas, mas aqui eu quero ver com vocês essa que está na página 623, Further Practice, que é uma questão do Enem, tá? Então o que a gente faz aqui? A gente vai primeiro para a pergunta, tá? Muito mais prático. A autora desse comentário sobre o filme Frida, eu nem li o texto e já sei que é um texto sobre o filme Frida, uma informação. Por isso que é importante a gente ver primeiro o que o autor quer, ok? Para poupar tempo. Mostra-se impressionada com o fato de a pintora, então a gente tem 3 informações. Que o texto fala sobre o filme Frida, que a autora do texto mostra-se impressionada e que Frida foi uma pintora. Então a gente tem 3 informações aí e a gente nem chegou a ler o texto ainda, tá? Palavras-chave, a gente tem aqui womanhood, mais o que? Frida's comfort, celebration of her own unique beauty. Então a gente tem aqui, a gente pode circular beauty como uma palavra-chave. She didn't try to fit conventional ideas or image about womanhood or what makes someone or something beautiful. Então a gente já tem beauty, a gente já tem beautiful. Instead, she fully inhabited her own unique gifts. A gente já tem beauty, beautiful, unique gifts, not particularly caring what other people thought. She was magnetic and beautiful. Beautiful de novo, gente. In her own right. She painted for years, not to be commercial success or to be discovered, but to express her own inner pain, joy, family love, and culture. She absolutely and resolutely was who she was.
The trueness of her own unique version. De novo, unique tá se repetindo, uma coisa única, uma beleza única, tá se repetindo essa palavra. Então, unique, beautiful são palavras-chave do texto, tá? Version of her ability to stand firmly in her own truth was what made her successful in the end. Gente, depois dessa análise, a autora está impressionada com o quê? Com o fato da pintura ter uma aparência exótica? Sim, Frida tinha até uma aparência exótica, mas não é sobre isso que a autora está falando no texto, ok? Vender bem sua imagem? Não, muito pelo contrário. Frida não tinha ideia de vender a imagem dela. Ela pintava porque ela amava, era uma forma de gritar, de falar para o mundo, né? Ter grande poder de sedução? Oi, Frida, grande poder. Nem cita isso no texto, né? Assumir sua beleza singular? Sim. A Frida, ela assumia do jeito que ela era, a beleza dela, do jeito que ela era. Se vocês já viram algumas fotos de Frida, sabe que ela assumia a pessoa que ela era, a aparência que ela era na sua beleza única e singular, assim como fala no texto. Recriar-se por meio da pintura? Gente, pode até parecer plausível, tá? Mas, das 5 opções, você tem que analisar aquela que tem correlação direta com o texto. Eu falei, as palavras-chave são quais? Unique, gift, built, beautiful, tá? E essas palavras estão diretamente relacionadas com a letra D, que é assumir a sua beleza singular, que era o que Frida fazia e não tinha vergonha, ok? Deixa eu ver. Off. A gente tem uma questão na página 624, uma questão interessantíssima do Enem. Gente, quando eu digo que uma imagem fala muito, fala muito. Take your car just in place for an oil change and you may regret it down the road. Tem uma imagem aí do óleo na pista, né? Uma porca, eu acho. Questão. Nesse texto publicitário, informação. Que tipo de texto que é? Publicitário. São utilizados recursos verbais e não verbais. Verbais e não verbais, a gente tem imagem. Para transmitir a mensagem. Ao associar os termos and place e regret. And place é qualquer lugar, regret é se arrepender. A imagem do texto constata-se que o tema da propaganda é a importância da... Gente, leva o seu carro em qualquer lugar para uma troca de óleo, você vai se arrepender disso na estrada. Então é um texto publicitário, olha a dica, ó. É um texto publicitário, é um texto publicitário. Então tá querendo o quê? Me vender ou fazer propaganda de alguma coisa. Então a propaganda, que o tema da propaganda é a importância da escolha da empresa certa, para que você não leve seu carro em qualquer lugar, para que não se arrependa dessa troca de óleo na estrada. E a última, gente, foi a que causou mais controvérsias, que é uma questão da Mackenzie, que diz assim: observe the cartoon below and answer the following questions. Tá o Snoopy começando com Woodstock, e o Snoopy fala assim: Woodstock, you'd have made a great career pigeon, and you could have career masters back to headquarters. If you were captured, you would refuse to talk even if you were tortured. Aí, né, o Woodstock fala assim: gente, eu não falaria nem se eu fosse capturado e torturado. Só de pensar nessa ideia, coitado do passarinho, já desmaiou. Aí o Snoopy fala: well, maybe you could talk a little, né? Talvez você até falasse um pouquinho. Porque se só com a ideia o Woodstock desmaiou, gente, imagina se fosse pego de verdade. According to Snoopy, Woodstock used to carry messages. Woodstock fazia isso, gente? Não, o Snoopy tá falando de uma probabilidade, de uma possibilidade, né? Woodstock could have been a career pigeon. Sim, poderia ter feito uma carreira como um pombo nesses quartéis generais. Woodstock was brave. Foi corajoso? Coitado, só de pensar na ideia o bicho desmaiou. Woodstock could talk a little when he was small. Oi? Tem nada a ver com a historinha. Woodstock has never been captured by enemies. Claro que ele nunca foi capturado por inimigos. Ele nunca nem teve essa carreira que o Snoopy sugeriu aqui. Então, assim, a resposta correta é a letra B, de acordo com o Snoopy. Não se esqueçam. Pode até haver respostas plausíveis, mas a única que cabe com o texto certinho, que tem correlação direta com o texto, aqui é a letra B. Ok, galera? Então, ficamos por aqui por hoje. Tenham todos uma boa noite.